Olá, crianças da IBEB. Espero que todos estejam bem e com saúde. Vamos lá para mais uma lição bíblica? Hoje, o tema da nossa lição é Pedro serve no poder do Espírito. Depois que os discípulos estiveram orando durante alguns dias, o Espírito Santo desceu sobre eles de uma forma maravilhosa. Ele encheu seus corações, deu a eles grande poder, até mesmo de falar em outras línguas, sem que eles nunca tivessem estudado ou aprendido. Deus deu a eles este poder porque havia homens de muitos países visitando Jerusalém. E ele queria que todas essas pessoas ouvissem a história de Jesus da boca dos discípulos. O povo ficou admirado e espantado quando cada um ouvia os discípulos falarem na sua própria língua. O que quer dizer tudo isso? Perguntavam uns aos outros. Vocês se lembram? Pedro tinha sido um covarde. Embora tenha se orgulhado de que jamais abandonaria ou negaria o Senhor Jesus, ele o negou quando a criada o denunciou. Ele negou a Jesus 3 vezes. O abandonou quando ele mais precisava. Mas agora tudo mudou. O Espírito Santo veio habitar no coração de Pedro. O seu coração estava cheio de alegria e do poder do Espírito Santo, maior do que qualquer outro poder humano. E agora Pedro não tinha mais medo. Ele se levantou e parou em frente àquela grande multidão. Pediu para ouvirem atentamente o que ele tinha a dizer. Pedro disse que o que eles viram era o poder do Espírito Santo que estava operando e que Jesus era o Filho de Deus. E então ele emendou: vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando as pessoas ouviram estas coisas, ficaram com os corações quebrantados e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Pedro disse a eles para mudarem seus pensamentos a respeito de Jesus e crerem que ele era o Salvador e que o recebessem em seus corações, e que fossem batizados como uma forma de demonstrar a sua fé. E assim, eles também receberiam o dom do Espírito Santo. Pedro disse muitas outras coisas e os aconselhava para que se salvassem do mal que os rodeava. Todos aqueles que aceitaram a mensagem de Pedro e creram nela foram batizados. E naquele dia, 3.000 pessoas aceitaram o Senhor Jesus, recebendo-o como seu Salvador. Todos aqueles que creram no Senhor Jesus estavam muito felizes. Se tinham casa, terreno, alimento, roupas, ninguém dizia: estas coisas são minhas e me pertencem. Tudo o que eles tinham compartilhavam uns com os outros. Todos eram amáveis e bondosos, e quanto mais falavam sobre como o Senhor Jesus tinha ressuscitado dos mortos e como ele mudara suas vidas, criam ainda mais nele. Muitas pessoas, entre os crentes que tinham casas e terrenos, vendiam e traziam o dinheiro, colocando-o aos pés dos discípulos. Com este dinheiro, os discípulos ajudavam as pessoas de acordo com as suas necessidades. E assim, não havia necessitados entre eles. Já pensou, criança? Ninguém com necessidade de comida, de casa, todo mundo tendo tudo o que precisava. Entre aqueles que venderam suas terras, havia um homem chamado Ananias e sua esposa Safira. Quando eles trouxeram dinheiro a Pedro, fingiram que tinham trazido tudo. Mas não era verdade, porque eles ficaram com parte do dinheiro para eles. Não havia nada de errado guardar um pouco para eles, afinal, eles eram os donos das propriedades. Mas o erro estava em mentir que tinham trazido tudo ao Senhor, quando na verdade não era bem assim. E então, quando eles chegaram dizendo isso, que estavam entregando toda a quantia daquela propriedade vendida, Pedro imediatamente disse: por que você deixou Satanás dominar seu coração, Ananias? Por que mentiu ao Espírito Santo? Por que resolveu fazer isto? Você não mentiu a seres humanos, mentiu a Deus. Quando Ananias ouviu estas palavras, ele caiu e morreu. Alguns monstros que estavam ali cobriram seu corpo e o sepultaram.
3 horas depois, Safira, sua esposa, apareceu. Ela não sabia nada do que tinha acontecido. Pedro, então, foi testá-la e disse: Safira, é verdade que você e seu marido venderam a propriedade por um valor X? E ela disse: sim, isso mesmo. É tudo que temos, é o valor que foi vendido. E então, ela também mentiu, escondendo que eles tinham guardado parte do dinheiro para si. Por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Perguntou Pedro. Os monstros Naquele dia veio um grande medo, temor a todos os crentes. Viram o quanto é terrível enganar o Espírito de Deus. Como vocês sabem, o Espírito Santo de Deus é aquele que habita nos corações de quem já creu em Jesus como seu Salvador. Podemos enganar outras pessoas, mas não podemos enganar o Espírito Santo. Ele sabe de tudo, ele vê tudo. Ele sabe e vê todos os cantinhos escuros dos nossos corações. Não podemos esconder nada dele. Crianças, tenho certeza que enganaram um pecado do qual somos culpados. Se tentamos fazer alguma coisa que não é verdade para nossa mãe, para o nosso professor, ou até para nós mesmos, vamos lembrar que a Deus não se engana, Ele vê os nossos corações. Como necessitamos a cada dia, como crentes, de pedir a Deus para limpar nossos corações e nos livrar de praticar coisas enganosas. Com o passar dos dias, os crentes cresciam no conhecimento do Senhor Jesus, andavam em amor e respeito, porque sabiam que Ele conhece todos os seus pensamentos. O Espírito Santo era seu amigo e companheiro mais chegado. E o número de crentes aumentava a cada dia. Durante esse tempo, Pedro ia por muitas cidades, falando do Evangelho de Jesus e ensinando as pessoas. E Deus também permitiu que Pedro fosse usado para curar alguns doentes. Quando Pedro estava na cidade de Lida, 2 homens da cidade de Jope vieram a ele e disseram que uma mulher em sua cidade, crente no Senhor Jesus, tinha morrido. Seu nome era Dorcas. As pessoas que amavam Dorcas tinham colocado seu corpo no quarto de cima, em sua casa. Quando os crentes de Jope ouviram que Pedro estava bem próximo, na cidade de Lida, enviaram 2 homens a ele que lhe pediram: por favor, venha depressa a Jope. Pedro atendeu e foi com eles. Pedro, então, chega em Jope e se depara com Dorcas, uma mulher amada por muitas pessoas na cidade, morta, na sua cama. As mulheres estavam muito tristes, muito chateadas com aquilo tudo. Elas choravam e mostravam as roupas e vestidos que Dorcas tinha feito quando elas precisaram. Dorcas vivia fazendo boas obras aos outros. As mulheres a amavam por isso, e seus corações agora estavam tristes com a morte dela. Foi então que Pedro saiu e pediu que todos saíssem do quarto. Ele então, logo em seguida, olhou para Dorcas e se colocou de joelhos, voltando para o seu corpo e disse: Dorcas, levante-se. E foi então que Dorcas sentou-se na cama. Ela simplesmente tinha voltado a viver e ele deu a mão para ela e a levantou. Ele chamou as pessoas que a amavam e mostrou-lhes que ela estava viva novamente. A notícia deste milagre correu por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor Jesus e o aceitaram como seu Salvador, porque sabiam que o Senhor havia feito um milagre através de Pedro, e ficaram maravilhados e agradeceram a Deus por seu grande poder. Como se sentiram felizes aquelas mulheres em ter de volta a querida amiga e bondosa mulher. Crianças, você que já tem o Senhor Jesus no seu coração, você deve buscar a cada dia ter uma vida de poder, porque Jesus, Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Do mesmo jeito que Ele fez milagres e usou Pedro para curar as pessoas que levaram o nome dEle, Ele também quer usar você. Basta você se dispor e colocar seu coração e a sua vida à disposição do Senhor. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje.